Oi, gente, bom dia. Na verdade, quando vocês forem ver isso aí, é boa tarde. Ontem nós estávamos falando sobre a questão da gestão de estoque, controle de estoques. Hoje a gente vai estar dando continuidade. Ontem nós vimos o cálculo da média, 3 metodologias que nós vimos: a média aritmética simples, a média móvel e a média ponderada. Nós vimos como é que a gente calcula o estoque mínimo, o estoque máximo, o estoque médio, que foi exatamente aqui que nós paramos. Hoje a gente continua falando então sobre a questão de qual é o momento que a gente precisa fazer uma reposição, que é o chamado ponto de pedido ou ponto de ressuprimento. Conforme o nome ali mesmo fala, é exatamente o momento, uma quantidade pré-determinada pelo gestor do estoque, pela gestão de estoques, chegou naquela quantidade de itens. O próprio sistema já gera uma informação, dependendo do sistema, já gera inclusive até uma ordem de compra para que seja realizada a compra desses itens que estão sendo observados, tá? Agora, como é que a gente faz isso? Na verdade, para a gente fazer isso, a gente tem que levar em consideração alguns itens, algumas informações, que são basicamente as informações do tempo de reposição, quanto tempo esse item vai demorar para, a partir do momento que a gente realizou a compra, o processo, a solicitação interna, até o momento que a compra realmente é realizada lá. Aí passa pela quantidade de tempo que demora para chegar, o consumo médio e o estoque mínimo. São exatamente esses elementos que a gente precisa levar em consideração para definirmos o momento que o pedido de ressuprimento será disparado, tá? Essa é a fórmula. PP, ponto de pedido, é igual C, lembre-se que C é o consumo médio, calculado através daquelas médias que nós vimos anteriormente, vezes o TR, que é o tempo de reposição, sendo que esse TR é dividido em 3 partes, acrescido do meu estoque mínimo. Então essa aqui que é a formulazinha bem básica mesmo. Lembrando que o TR, então, ele pode ser dividido em 3 partes. A emissão do pedido e realização da compra, repara bem que isso aí é um componente interno. Quanto mais rápido a empresa agilizar isso aqui, mais rápido também será o recebimento do item. A preparação para entrega por parte do fornecedor, isso aqui já é âmbito externo, assim como também o transporte. Então, meu tempo de posição pode ser dividido dessas 3 formas, tá? O lote de reposição e o lote econômico. Lote econômico de compra, que nós inclusive falamos, o famoso leque. O lote econômico de compras é exatamente aquela quantidade que eu estou adquirindo em um determinado lote, que eu considero, digamos, adequado, que não é nem pouco e nem muito. Até porque, se eu comprar grande quantidade, tudo bem, eu vou ganhar em um lado, mas vou perder em outro. Explicando melhor. O lote de reposição é resultado do dimensionamento do pedido. Olha bem, considerando que o custo do pedido unitário é função decrescente da quantidade, ou seja, quanto mais itens eu compro, unitariamente falando, o preço tende a cair. Se eu comprar um item a R$10 e comprar 50 itens, provavelmente o preço dele já não mais será R$10, ok? Pela quantidade que eu estou comprando, o preço unitário, o valor unitário dele deverá ser menor. Só que na contrapartida, o custo de armazenamento é função crescente, ou seja, se eu tenho muitos itens aqui para guardar, para armazenar, o meu custo de armazenagem já vai ser maior. Então eu preciso achar, digamos, aquele ponto adequado, aquele ponto ótimo dessas duas funções. Esse resultado, esse lote adequado, é o que a gente chama então de lote econômico. A indicação deste, ou seja, do lote econômico, é inversamente proporcional ao custo de armazenagem e ao custo de capital. Olha o exemplo. Itens de pequeno valor econômico, régua, lápis, borracha, essas coisinhas assim, tendem a ter uma indicação de lote econômico maior, porque é mais fácil eu poder armazenar isso aqui no meu local. É bem mais tranquilo. Já aqueles itens maiores, que ocupam mais espaço, carecem de mais cuidado, eles tendem a ter uma indicação de lote econômico menor. Em vez de comprar uma grande quantidade, é melhor então comprar quantidades menores, até mesmo para que o meu dimensionamento do espaço, o meu layout aqui, comporte esses itens que eu estou adquirindo. Ok? Está aí a formulazinha.
E aí entra o tópico básico de hoje, que é a chamada avaliação de estoques. Lembrando que nós temos 3 metodologias básicas que a gente vai estar estudando. O PEPS não é refrigerante de forma alguma. A gente trabalha a metodologia do PEPS. Aqueles primeiros itens que entram são também aqueles primeiros itens que saem. Primeiro entra, primeiro que sai. O EPS é o último item que vai entrar, será exatamente o primeiro que deverá sair do meu estoque. E a média ponderada. A média nada mais é do que eu não vou separar os lotes. Vou colocar todos eles juntos. E ali eu vou estar dando baixa à medida que a gente vai estar negociando, sem separar primeiro, segundo, terceiro lote. Outro item importante que a gente precisa analisar aqui é o chamado giro de estoque, que é um dos principais indicadores que a gente tem quando faz o controle de estoque da maneira adequada. É o indicador da atividade ou de movimentação do estoque. Quantas vezes o meu estoque gira? Lembrando, isso aqui é uma coisa óbvia. Quanto maior o giro, menor o estoque médio e menor são os seus custos associados. Como é que eu calculo meu giro de estoque? Simples. Consumo no período, o C, dividido pelo estoque médio. Ok? O meu giro de estoque, gente, de modo geral, lembra que quanto mais o dinheiro gira, mais dinheiro gera. Ok? O que vai gerar money é o giro. Tá? A Lei 4.320/64, no seu artigo 106, inciso 3º, determina que os órgãos públicos façam uso do critério do custo médio ponderado que a gente vai estar vendo agora. E por fim, essa parte, antes de a gente entrar nas planilhas, é fundamental que nós saibamos também a necessidade e importância de nós realizarmos o chamado inventário de estoque, que é o famoso fechado para balanço. A loja, a instituição vai parar um determinado período para fazer o seu levantamento geral de todo o seu estoque, que é o famoso inventário. Normalmente, isso aí acontece uma vez no ano, já é obrigatório por lei. Agora, isso para efeito fiscal, contábil. Para efeito gerencial, é adequado que esse estoque seja feito de 6 meses, 3 meses, dependendo da instituição, faz até mensal. Quando ele é mensal, trimestral, aí não acontece de ser o geralzão na empresa. Nós podemos fazer departamento X, W, Y, Z e por aí vai. Agora aquele que realmente é o fechado para o estoque, esse aí sim a empresa tem que estar bem mais restrita, até para ter uma contagem da maneira adequada, tá? E aí então vamos para os nossos critérios de avaliação de estoque. O PEPS, o EPS, preço médio. E também temos o critério do preço específico. Atribui-se a cada unidade de estoque o preço que foi efetivamente pago por ele. Então, se eu comprei esse item aqui por R$10, na hora que eu vou lançá-lo lá no meu sistema, eu vou lançá-lo exatamente pelo valor de R$10 a sua saída. Esse controle de estoque a gente está analisando a entrada e a saída do item, para que depois nós possamos, dentro da contabilidade, identificar se nós tivemos despesa, receita, lucro ou prejuízo. Ok? À medida que a gente tiver mais receitas maiores que as despesas, é o lucro. E na contrapartida. A nossa planilhazinha. O primeiro que a gente vai trabalhar é o PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Ou, no inglês, first in, first out. Também conhecido como FIFO. O EPS. A última mercadoria que entra é a primeira que deve sair. Também conhecido como LIFO. Last in, first out. E o preço médio, que é, como o próprio nome diz, fazer uma média dos preços que estão entrando e saindo das mercadorias. Vamos para ele. Entre os métodos de avaliação e controle de estoque, podemos destacar, primeiro, o PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Nesse método, reparemos, dá-se primeiro saída nas mercadorias mais antigas, as primeiras que entraram, ficando então no meu estoque as mais recentes. Em um regime inflacionário, que é o mais comum, tendência crescente de preço ao longo do tempo, reparem bem que os valores do meu estoque final e do custo da mercadoria vendida são, respectivamente, o estoque final vai ficar as mercadorias mais novas, em tese, as mercadorias com valor mais elevado, ou seja, o estoque final, valor maior. O meu CMV, custo da mercadoria vendida,
que foi exatamente aquela mercadoria que eu comprei lá atrás, ele tem um custo menor. Então, nessa venda, primeiro serão as mercadorias mais baratas, ficando nos estoques as mais caras. Consequentemente, sem aquele trema, obviamente, o lucro é o maior possível e o CMV é o menor possível. Caso haja deflação, aí acontece exatamente o oposto. O detalhe é que praticamente a gente não vê deflação, né? Esse é um detalhe interessante. No caso de estabilidade econômica, fica elas por elas, não tem importância nenhuma. Agora vamos lá para o lançamento.